Meus amigos, o Flamengo está eliminado da Libertadores e eu acho que não surpreendeu muita gente, não. É óbvio que os torcedores estão com raiva, mas quem acompanhou a temporada toda sabia que o risco era iminente e que isso podia acontecer. E aconteceu de uma maneira até melancólica pelo futebol apresentado, né? Mostrando pouquíssima ou nenhuma evolução ou senso de urgência, enfim. Tem muitas questões para a gente falar sobre essa eliminação do Flamengo na Libertadores, o trabalho do Tite, a cultura do Flamengo nos últimos anos e os caminhos para frente, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais. Se você quiser dar o like aí, tá valendo. Se não gostou do vídeo, dá dislike também, não tem problema não. Pelo menos reaja e comente o que você tiver a fim de comentar sobre o assunto. Se não for inscrito no canal, seja bem-vindo aí, se inscreva também. Estamos na meta dos 400 mil inscritos, eu acho que vai dar até o final do ano, beleza? E quiser compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram. O Telegram ainda tá atuando no Brasil, acho que tá, né? Enfim, compartilhe em qualquer canto aí que tá valendo. Seguinte, o Flamengo tá eliminado da Libertadores 2024, caiu para o Peñarol. Perdeu o primeiro jogo no Maracanã, o que aí sim talvez tenha surpreendido muita gente pela derrota, né? E não conseguiu furar o bloqueio do Peñarol no jogo da volta no Uruguai. Então, 1-0 na ida para o Peñarol, 0-0 na volta no Uruguai, e o Flamengo está eliminado. Você acompanhou a Libertadores e pode acompanhar todas as outras competições pelo SofaScore, que é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. O link está na descrição do vídeo, ou você aponta para esse QR Code aqui e baixa de graça. O custo é nenhum, não tem pegadinha, não tem nada. Baixou, um abraço. Inclusive, o SofaScore agora está com os dados históricos da Liga dos Campeões da Europa. Você pode comparar vários jogadores, times, edições. Negócio fantástico. Mas vamos falar do Flamengo, que foi eliminado, como eu falei, de um jeito não surpreendente, mas um pouco melancólico, talvez, porque o Flamengo cai diante de uma equipe inferior, que é o Peñarol, tecnicamente falando, mas de uma equipe que se defende muito bem e que pelo menos contra o Flamengo, conseguiu fazer 2 jogos muito corretos. Fez 1-0 no Maracanã e segurou uma suposta pressão no jogo da volta no Uruguai. O Flamengo ele teve mais iniciativa, acho que fez um primeiro tempo razoavelmente bom, e um segundo tempo foi muito mais na base do desespero, né, do que qualquer outra coisa, com tomadas de decisão ali muito questionáveis, acho que tanto do Tite quanto dos jogadores, e aí a gente precisa separar o problema do elenco, do problema do Tite, as lesões, que realmente elas são uma questão neste ano do Flamengo, fato. O Flamengo teve mais de 45 lesões, com jogadores diferentes e com jogadores repetidos ao longo de 2024. Perdeu jogadores no curto, no médio e no longo prazo, e isso foi esfacelando o Flamengo ao longo da temporada, é verdade. Porém, o Flamengo Prime, ou o Flamengo com a sua escalação top, ele esteve em campo algumas vezes e ele pouquíssimas vezes na temporada apresentou um futebol de volume, de busca desenfreada por soluções e de fato colocando o adversário nas cordas, assim, você vai contar nos dedos as vezes em que o Flamengo foi uma equipe suprema em relação aos adversários e no sentido de ter controle absoluto. E aí entra a avaliação de um trabalho que sempre prezou por equilíbrio e controle. Né? O Tite ele tem esta premissa de ser uma equipe que controla as ações, que controla o jogo com e sem bola, equipes seguras defensivamente, equipes que atacam de maneira muito pragmática e muito pensada, observando fragilidades dos adversários e tal. E aí você vê quantas vezes isso foi colocado em prática no Flamengo, e aí você realmente tem um trabalho bem abaixo do que se imaginava, né? Acho que com um grau de decepção grande, porque o Flamengo ele não foi uma equipe segura defensivamente ao longo da temporada, assim, putz, olha como é um time que não sofre, não é verdade? Olha como é uma equipe que massacra os adversários sempre, tem sempre mais chances que os adversários. Isso também não foi verdade. E aí o grande dilema da temporada, do poupar ou não poupar, para preservar jogadores e conseguir manter
o elenco todo apto, também não rolou, porque o Flamengo perdeu vários jogadores por lesão. Óbvio que isso não dá para colocar a conta 100% na comissão técnica, porque algumas lesões elas eram incalculáveis, né? Lesões de ligamento, enfim, traumas que você não tinha muito como controlar. Mas é fato que o objetivo da gestão do elenco, de você conseguir ter todo mundo apto no momento mais agudo da temporada, também falhou. Esse plano também não funcionou. Então, o plano tático e o plano físico, os dois não funcionaram ao longo do ano. Então, é uma temporada frustrante, porque o Flamengo contratou no ano passado o melhor técnico brasileiro disponível, e aí juntando com um elenco mais vasto na época, porque hoje acho que nem é mais o elenco mais vasto, mais robusto do Brasil, não é mais o do Flamengo. Acho que o próprio Botafogo tem um elenco com mais opções que o Flamengo hoje, se você imaginar. E outros também. Mas aí quando você tinha essa união, você imaginava, putz, agora você vai ter um time muito constante, muito consistente. E faltou constância e faltou consistência. O melhor momento do Flamengo na temporada talvez tenha sido durante a Copa América, quando o Tite tinha um time reserva, um time misto, um time muito misturado, mas um time que talvez ele conseguisse mexer mais, fazer com que as peças obedecessem mais ao que ele imaginava. Ele implementou melhor na cabeça daqueles caras o que ele queria naquele determinado momento. Com os titulares todos, a coisa não andou. E o Flamengo tinha uma fórmula muito clara, uma saída pobre de bola e um jogo muito longo, né, de bola longa, buscando sempre o Pedro lá e tal. E quando o Pedro se machucou, quando o Pedro não estava disponível, quando o Pedro não conseguia jogar, as soluções ofensivas elas decaíam muito, né? E ficavam muito comprometidas. E aí mesmo quando não tinha o Pedro, você conseguia ali ter lá um desafogo com o Cebolinha, com o Luiz Araújo, com outras figuras ali que também foram se lesionando. Então, assim, o plano A, que era o Pedro, se perdeu. E ali você não tinha um substituto à altura para o Pedro. Os planos B também não rolaram e também se machucaram. E o Flamengo acaba caindo diante de um Peñarol que exigiu do Flamengo soluções que o Flamengo não tinha para oferecer. E aí no final era muita jogada pelo lado, muita bola passando pela área e tentar preencher a área ali, não funcionou. A estratégia para o jogo, isso já tinha sido falado nos bastidores, era ela repetir a criação de volume no jogo contra o Vasco e no próprio jogo contra o Peñarol, mas matar o jogo, né? Conseguir transformar esse volume de chances em gol. Só que, assim, o Flamengo nesses jogos contra o Vasco e contra o Peñarol, ele produziu volume, é verdade, mas não ganhou. E ele precisava ganhar. Então, assim, ele até repetiu no primeiro tempo um pouco do volume, mas voltou a falhar na conversão das chances, na finalização e tal. Correu pouco risco, é verdade, assim, o Peñarol baixou as linhas e ficou o tempo todo lá esperando, mas faltou solução mesmo, um time lento na transição, um time às vezes, sabe, que não acelerava, faltou senso de urgência também, e aí é isso, assim, é um trabalho frustrante, tem que ver os passos para frente. Eu acho que realmente, assim, o trabalho do Tite bateu num teto, assim, chegou num limite do que ele podia tirar dessa galera aí, mas acho que vale a reflexão também da diretoria, da formação de elenco, do perfil do elenco, de algumas figuras que talvez já tenham saturado também, muitos debates internos sobre coisas menos relevantes do que o campo e bola, né? Um ambiente em que talvez pelo dinheiro, que não vou chamar de dinheiro fácil, porque para construir o que o Flamengo construiu foi muito difícil, mas um dinheiro que é em grande volume, né? Talvez o Flamengo tenha menos cuidado nas contratações do que outros times que têm menos condição. E talvez o Flamengo erre mais nessas contratações do que outros times com menos dinheiro ou dispostos a gastar menos. Então, é preciso ver toda uma estrutura, né, de departamento de scout, de comissão técnica, de diretoria, de debates que precisam acontecer internamente ali, porque em termos de gestão, o Flamengo, a instituição Flamengo está muito bem gerida. Mas o futebol repete problemas com perfis de técnico muito diferentes, assim. Do Jesus para cá, você teve ali um bom trabalho do Rogério em algum momento, e acho que talvez o Rogério não merecesse ser demitido quando foi demitido. Depois teve o trabalho do Dorival, num cálculo péssimo da diretoria, demitindo o Dorival Júnior. E fora esses dois trabalhos, um raro momento com o Renato em alguma situação ali no início do trabalho, todos os outros foram trabalhos que falharam, né?
falharam e olha, sempre tendo um elenco com opções e com investimentos e com contratações e tal. Então, é ano de eleição no Flamengo, né? Um ano tenso de muitas questões para o presente e para o futuro próximos. Tem que ver, mas é realmente assim, imagina a raiva do torcedor e a frustração do torcedor, porque imaginou e projetou um time que poderia disputar e ganhar tudo, e agora, assim, basicamente resta a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro está bem difícil a situação, né? Ele não é o melhor time, ele está a uma longa distância de times que hoje são melhores. Tem que ver, assim, só uma mística, né, para imaginar o Flamengo ainda campeão brasileiro nesta temporada. Da Copa do Brasil pode ser, e acho que ele joga com o Corinthians e que no dia que o confronto saiu, você imaginar, pô, o Flamengo é bem favorito e tal. Hoje acho que não é mais e está em aberto e o Flamengo pode não ganhar nada, inclusive. E aí repetiria o que outros treinadores bem piores que o Tite também fizeram, que é não ganhar nada relevante, né? O que, de novo, é muito frustrante para o torcedor do Flamengo, que quando viu a contratação ser anunciada, imaginou que todas as respostas estavam dadas ali. E não estavam.